Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Depois disto, o Senhor escolheu outros 72 e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Disse-lhes: grande é na verdade a messe, mas os operários poucos. Rogai, pois, ao dono da messe, que mande operários para a sua messe. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem calçado, e pelo caminho não saudeis a ninguém. Na casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. De contrário, tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque o operário é digno da sua recompensa. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberes, comei o que vos puserem diante. Curai os enfermos, e que nela houver, e dizei-lhes: está próximo de vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo para as praças, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante isto, sabei que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para esta cidade. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como diz aqui o Diário Bíblico, a resposta a todo questionamento do homem é Cristo. A resposta que nós temos diante de todo o agir para anunciar o reino de Deus está em Jesus. O que Jesus nos apresenta, como agir, como falar, como proceder, Ele nos envia. Como eu já ouvi esses dias, uma pregação dizendo assim, que todos nós, quando nascemos, temos a missão que nos é dada de Deus para nós. A missão que foi dada para mim. Qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu mover? Sabe, irmãos, e todos nós batizados com os sacramentos em dia, somos convidados a anunciar o Evangelho. Somos convidados a viver a graça do reino de Deus, a anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Como eu vou anunciar, como diz aqui, o Senhor Jesus diz: a paz esteja nesta casa. Anuncie isso, fala que a paz está lá. Profetiza a minha vida, profetiza a minha existência. Aonde eu estou, a paz está nesse lugar. Todo o medo, todo o pecado, todo o mal cai por terra naquele momento ali. Cai por terra quer dizer o quê? Fica aqui neste mundo, porque aquele que está com a paz de Jesus, o mal não está nele. Ele está com Jesus. Então não temos dois senhores. Ou eu convivo com Deus, ou eu convivo com Satanás. E como que eu sei? Somos enviados como ovelhas em meio aos lobos. E como que eu sei distinguir como que é o lobo e como que é a ovelha? A ovelha vai dizer lá em Mateus 5,5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão o reino de Deus. Então o coração manso, meu irmão, ele não é irado. Ao contrário do manso, é o irado. Qual que é a atitude da mansidão? Aquela pessoa que sempre procura paz, aquela pessoa que sempre procura apaziguar situações, aquela pessoa que está unida a Cristo, que Cristo fazeria. Agora, o lobo, ele é irado, ele se apresenta, até na discussão de religião, fica irado, se exalta. Calma, o manso não. O manso vai te apresentar o reino de Deus, vai te mostrar um caminho da retidão. Ele não vai te julgar, não vai te condenar, porque quem condena, já tem quem condena, é Satanás. É o pai da mentira. Por quê? Irmãos, quem vai condenar nós somos nós. O Senhor nos mostra o céu. Você quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Eu quero ir para o céu, então caminhe com Jesus. Com retidão, com mansidão, com humildade.
joga fora o orgulho, joga fora as orgias, joga fora a bebedeira, joga fora tratamento mal com os outros, aquela pessoa irada, nervosa, joga fora. Você identificou o que é a luz, irmão? O que é a luz de Jesus? Quando você apaga a luz, você tem a ausência, quando está tudo na escuridão. Por que existe a escuridão? A ausência da luz. Então por que existe o mal? Por que existe as obras satânicas? A obra má é a ausência de Deus. Se você quer ser obediente a Deus, una-se a mim. Se você quer ser obediente à voz da serpente, que todos nós estamos diante de Deus, mas Deus nos dá essa liberdade. E por que da liberdade? Por que nós somos assim, vivenciando isso? Porque Deus quer que eu e você tenha essa liberdade de escolha, para que você vá a Ele não por medo do inferno, mas por amor. Então aquele que convive com amor, aquele que convive com a mansidão, aquele que anuncia o reino de Deus onde você for, é este coração que o Senhor quer. Então proclamar a palavra, anunciar o Evangelho 2 a 2, comecemos aqui, na nossa casa, na nossa família, o esposo e a esposa, onde dois anunciam o matrimônio, onde que dois anunciam a sua igreja doméstica, onde que dois anunciam o reino, que é possível a convivência com amor. Sabe, irmãos, e isso também é anunciar, isso também é estar diante da graça. De que forma? Vamos viver a mansidão, vamos viver nosso coração, o amor, anunciar a paz dentro da nossa casa. Vai ter momentos difíceis? Vai ter momentos de dificuldades? Vai, irmão, porque nós enfrentamos o mundo. Jesus disse, coragem no mundo a vez de ter aflição. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu. Então é isso que o Senhor nos ensina. Sacudir a poeira, não levar nada, é a pessoa desapegada aos bens deste mundo. Sacudir a poeira dos pés é quando você vai anunciar o Evangelho. Talvez você vai falar de Deus, vai uma correção, não vai aceitar. Não sou eu que tenho que condenar, eu tenho que anunciar e viver a graça no meu coração. Sacudir a poeira, deixe para que Deus, no momento certo, Ele julgue como Ele vai julgar, como diz aqui, vai ter mais rigor sobre esta pessoa, sobre essa cidade que não aceitar essa paz, do que rigor sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma, aonde que negaram a verdade também, onde que foi anunciado que era para parar com todo o mal, com todo o declínio da carne para as orgias, para adultério, para tudo que é coisa que acontecia, e negaram. Irmão, a ausência de Deus, negar a voz de Deus, negar a correção, é o próprio castigo. Você negar isso, você já está no teu destino. Deus te dá o caminho da obediência, Deus te dá o caminho dele. Você quer? Por isso que você tem dois caminhos. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou você vai amar um e odiar o outro. Ou você vai querer aquele caminho abertão, cheio de coisas, tudo pode, tudo é aceitável. Ou você vai caminhar ali diante da tua fé católica, apostólica, romana, que é onde Jesus é a cabeça, nós fazemos parte dos membros. Eu não posso me unir a Cristo, irmãos, e eu conviver com o pecado. Dizer que o pecado tudo é normal, tem que aceitar tudo, não tem como. Jesus fazeria isso? Não, Ele aceitou a mulher adúltera. Quem te condena, filha? Ninguém. Então nem eu, mas não tornes a pecar. Em nenhum momento Jesus disse, não, continue com o teu pecado, se una a mim. Não, não tornes a pecar. Como também Ele deu a ordem àquele homem que estava possesso, volta para tua casa e anuncia lá. Não quero ir com o Senhor, não, volta lá, anuncia lá primeiro. Então, irmão, cada um de nós tem a nossa missão que nos foi dada. A missão de anunciar, a missão... Nós erramos? Erramos. Eu posso errar? Posso. Como diz hoje no catecismo, o orgulhoso é um grande problema. O orgulhoso não aceita correção, o orgulhoso nunca erra, o orgulhoso não tem... ele sempre é dono da razão. Então o orgulho é uma grande obra de Satanás. Eu quero ser Deus, eu quero condenar quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Irmãos, e aí, como que isso pode acontecer na nossa vida, as mudanças? Nosso Lectio Divino vai fazer essa pergunta hoje. Como eu vou anunciar a paz? Como que eu anuncio a paz onde que eu estou? Como que eu anuncio o reino de Deus? Faz essa pergunta para o teu coração. Talvez tenha alguém que você tenha tentado anunciar e não tenha dado certo. Não tenha aceitado a voz de Deus.
Qual está sendo o teu proceder? Você está condenando? Você está julgando? Sabe, irmãos, eu sempre costumo dizer, hoje eu aprendi muito já com os tombos da vida, né? E com a presença de Jesus. Eu tenho que dar um bom exemplo. E sempre não negar a verdade. Eu luto muito com respeito humano. Não negar a verdade não é maltratar os outros e desfazer também. Não negar a verdade é eu aceitar o pecado e ir para o inferno abraçado com respeito. Mas se vai ferir o meu Deus, se vai ferir a verdade, opa, não está certo. Por isso, irmãos, saibamos lidar com as situações. Eu tenho que levar a paz. Eu tenho que levar a mansidão. Jesus corrigia e ao mesmo tempo, quando ele se olhou lá no templo, foi uma ira para expulsar ali do templo os animais. Mas foi uma ira de um olhar e não de ataques contra as pessoas, mas com palavras. A casa do meu pai é uma casa de oração. Não confunda isso. Não venha querer fazer uma casa de negócios. Aqui é para salvar almas. E ele se coloca diante disso para nos ensinar a perfeição, a mansidão, a retidão, a humildade. Como eu estou agindo? Sabe, irmãos, é o que eu luto muito contra a ira. A ira é um momento de correção. A ira vem no momento de indignação. A ira vem no momento que nós deixamos o orgulho crescer no coração. E eu coloquei isso para mim. Senhor, me liberta de toda a ira, mas que eu possa anunciar o teu reino com mansidão. Eu pedi para Deus hoje a mansidão que vem do coração de Jesus, para que eu seja manso com meus irmãos, para que eu seja manso a anunciar o reino de Deus, para que eu seja manso a dizer a paz esteja neste lugar, e se eu não for bem aceito, que eu saiba silenciar, sacudir o pó dos pés, que quer dizer, Deus que vai agir, não sou eu. Coloca a mão no teu coração e diga isso, Senhor, hoje eu peço a Ti, Senhor, toda a mansidão, porque o Senhor me falou nas bem-aventuranças, e que filho que pede ao Pai um pão, Ele dará uma pedra. Senhor, dai a mansidão no nosso coração, para que a gente possa anunciar o Teu reino, para que a gente possa anunciar a Tua paz dentro da nossa casa. O Senhor está me colocando assim famílias muito com discussões, impaciência, pessoas limitadas no seu gênero, né? No seu jeito de agir, seu gênio, né, que fala, seu jeito de agir, pessoas com limitações. Pedro teve limitações? Teve, ele era limitado, Pedro era nervoso, ele tinha impulsos, mas depois ele, cheio do Espírito Santo, ele soube anunciar, ele soube pedir perdão, ele soube rever. Queridos irmãos, é só com a presença do Espírito Santo de Deus nós podemos ter mudanças na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, na nossa família. Que o Espírito Santo de Deus traga para o nosso coração, Senhor, toda a mansidão, todo o agir, toda a paz. Que a paz esteja nesta casa. Pronuncia, irmão, dentro da tua casa. A paz esteja nesta casa. E eu acredito que você acolhe a paz. Aí o que você diz? Quando o irmão fala, a paz de Jesus esteja contigo, e você diz, e contigo também. Então que a paz do Senhor esteja no meio de nós. Que a mansidão, que o Espírito Santo vai agir em cada cômodo da sua casa e na minha casa. Dai-nos, Senhor, a tua paz. Obrigado. Comece a agradecer, irmão. Porque hoje a paz de Jesus adentrou no seu coração, no meu coração, na sua família, e nós anunciaremos o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos, que todos os dias o Lectio Divino vem trazer para nós as 4 perguntinhas. O que o texto diz para mim? O que o texto me leva a dizer a Deus? Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? E como que eu vou estar hoje lembrando? A hora que você falar, paz esteja contigo, você vai lembrar do Evangelho hoje. Aí você vai lembrar de tudo que nós conversamos aqui. E é isso que é o meditation, que nem diz os ensinamentos. É você meditar a palavra todo dia, aquele mover que Deus te mostrou hoje. Lembre-se, orgulho, sai daqui. Mansidão, seja bem-vindo.
A paz seja anunciada. Anuncie o reino de Deus. Um grande abraço. Que Deus abençoe.